Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estar com os irmãos aqui novamente. Me sinto muito honrado, pastor, pelo convite, por me proporcionar esse prazer de retornar aqui à igreja e ver amados irmãos tão queridos. Sabe que quando eu cheguei lá em Volta Redonda, quando eu ia nas reuniões de pastores ou em alguma igreja, e aí vinha o peso, né? Isso aí veio lá do Martinez. O pessoal fala assim, veio lá do Martinez. É ovelha do Martinez. E saiba, amados irmãos, obviamente, prioritariamente para a glória do Senhor, mas tenho procurado ser diligente, agir de maneira correta, porque Deus o merece, mas também trazendo junto comigo o nome do pastor e o nome da igreja, e Deus tem nos abençoado ali em Volta Redonda, na primeira igreja batista, uma igreja que tem avançado, irmãos muito, muito amorosos, acolhedores. Creio que a minha esposa concorda comigo, temos sido tratados lá com muito carinho, com muito amor, e Deus tem nos abençoado. Depois, pastor, eu vou te mandar uma lista dos irmãos sem sabedoria que falaram assim, pastor, você engordou, né? Você engordou, que absurdo um negócio desse, você engordou. Mas, irmãos sem visão, sem visão, mas o Senhor há de dar visão para esses irmãos. Pode ser, não tenho certeza, pode ser que eu tenha engordado um pouquinho, mas Deus está no controle. E a minha esposa continua me amando, né, amor? Ontem nós fomos numa atividade dos jovens, e aí tinha que escrever nas costas a qualidade da pessoa. Eu creio que todas as pessoas dali queriam escrever aquilo, mas só a minha esposa teve coragem de escrever. Ela escreveu assim, o homem mais lindo do mundo. Ela tem visão, ela tem. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. Agradeço o apoio, não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, mas constantemente irmãos aqui da Segunda Igreja Batista, obviamente com a chancela do pastor Celso, tem nos abençoado em diversos ministérios ali na Primeira Igreja Batista em Volta Redonda. Então, quero externar aqui a minha gratidão e da Primeira Igreja pelo apoio que temos recebido ao longo desses 2 anos. Tem muito nos abençoado. Mas vamos à palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Romanos, capítulo 11, verso 33 e seguintes, afirmam o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Leio aqui na NVI, vamos ler juntos esse último versículo? Vamos lá? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, que alegria é retornar a esta igreja nessa manhã, juntamente com a minha família, receber o carinho de tantos irmãos que estão aqui nessa manhã. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Agora rogamos a Ti que fale conosco uma vez mais, porque já o tem falado através dos louvores, do momento de oração, através, Senhor Deus, do testemunho dado aqui pelas irmãs, que o Senhor continue a abençoá-las nessa empreitada obra do Senhor, e certamente serão abençoadas e conduzidas pelo Teu Santo Espírito. Mas agora também queremos pedir ao Senhor que nos fale através da Tua palavra, que o Senhor cresça, eu diminua, que possamos entender e aplicar a vontade do Senhor
em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 11 de Romanos, Paulo fala um pouco, eu não li todo, mas ele traz esse contexto. Ele fala do desprezo de Israel a respeito do Cristo que houvera vindo para salvá-los. E somente um Deus tão sábio como o nosso Deus, ele pode tomar a queda de Israel e transformá-la em salvação para o mundo. Prioritariamente, a palavra de Deus nos conduz que Cristo veio para salvar o povo de Israel, mas o povo não aceitou, na sua maioria, essa salvação. Portanto, não um plano B ou um plano reserva, mas o plano do Senhor se cumpriu, de modo que todos nós pudéssemos ser alcançados por Cristo Jesus. Os planos do nosso Deus, embora em algum momento possamos ter uma percepção equivocada, mas a grande verdade é que o plano do Deus ao qual nós servimos nunca será um plano frustrado. É um plano estabelecido. Os propósitos de Deus, no âmbito geral, o propósito de Deus para a nossa vida nunca deixará de ser cumprido. E quando nós olhamos para esse texto que destaca características tão marcantes do nosso Deus, do Deus ao qual nós servimos, ainda assim percebemos com clareza que nenhum ser humano é capaz de conhecer toda a mente do Senhor. E quanto mais nós estudamos os caminhos do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos desse Deus a quem nós afirmamos crer, mais nós constatamos que jamais seremos capazes de compreender na integralidade o plano do Senhor, a vontade do Senhor. Quanto mais nós buscamos esse Deus, mais nós vemos o quão grandioso Ele é, e ainda que não entendamos por que determinadas coisas acontecem, uma coisa deve ser provocada no nosso coração. E é o desejo que eu tenho para você, que quanto mais nós o buscamos, mais entendemos que desejamos e devemos lhe dar louvor. Amém, igreja? Porque Deus é extraordinário. Talvez alguém pense o seguinte: Deus não sabe o que faz ou não soube o que fez, e a nação de Israel frustrou os planos do Senhor. Porque o contexto, apesar de nós não termos lido, nos traz essa compreensão. E quando nós lemos a palavra de Deus, percebemos, claro que não. Não houve surpresa para o Senhor. Não há nada que o Senhor não saiba. E através do seu plano tremendo, todo mundo, eu, você, as nações, tiveram a oportunidade de se reconciliar com Deus. Romanos, capítulo 11, verso 32, olhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim: pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E através desse modus operandi do Senhor, todos nós temos o privilégio, a oportunidade de receber dessa misericórdia do Senhor. E Paulo, quando traz essa verdade, ele extrapola, ele excede, ele exalta, ele avança em direção a Deus com os versos que nós acabamos de ler, acerca da profundidade do nosso Deus. Paulo, quando ele se vê diante da maneira como Deus conduziu todas as coisas, é como se ele estivesse cantando um hino de adoração profunda e íntima ao nosso Deus. Deus, quando eu me vislumbro, quando eu constato, quanto eu admiro tudo que o Senhor faz, não há outra palavra a ser pronunciada senão ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do nosso Deus. Às vezes, o cristão está tão acostumado com as maravilhas do Senhor,
com as bênçãos do nosso Deus, com o extraordinário que Deus faz e fez e fará, que muitas vezes nós nos esquecemos. Mas Paulo, através dessa palavra que nós lemos, ele nos demonstra motivos pelos quais nós devemos adorar e glorificar o nosso Deus. Quando nós vemos que Deus colocou todos sob a desobediência, nós percebemos como é maravilhoso poder alcançar essa graça, poder ser beneficiado pela misericórdia desse Deus, perceber que não se deu através de um plano frustrado, mas de um plano sim muito bem elaborado, porque servimos a um Deus profundo, profundo em riqueza, profundo em sabedoria e profundo em conhecimento. É o Deus ao qual nós servimos. Esse texto nos traz essas três características do nosso Deus: riqueza, sabedoria e profundidade. Eu quero perguntar aos irmãos: riqueza, sabedoria e conhecimento. E como essas três características são mostradas no texto? Repita assim comigo: com profundidade. É com profundidade. Essas características, essa profundidade, ela nos traz a ideia da incomensurabilidade da riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus. O texto nos traz que é algo sem medida, ou algo cuja mente humana é incapaz de calcular, porque é muito profundo, é muito tremendo, porque não vem do homem, vem de Deus. E eu quero destacar nesses próximos minutos essas três características. Primeira é a profundidade da riqueza do nosso Deus. A riqueza do Deus ao qual eu sirvo, do Deus ao qual você serve, se você serve esse Deus, diga amém. Amém. Ela é inexaurível, ela não se esgota. A riqueza do Deus ao qual nós servimos é copiosa, é abundante. Quantos aqui nessa manhã podem dizer assim: eu sou abençoado por Deus? Quantos podem afirmar: eu sou muito abençoado por Deus? Sabe por quê? Porque o Deus ao qual você serve, ele é profundamente rico. Se tantos aqui são abençoados, é porque não falta bênção de Deus, seja ela material, e obviamente o foco da pregação não é teologia da prosperidade, ou seja também as bênçãos espirituais. Por quê? Porque o Deus ao qual você serve é um Deus abundantemente rico, é um Deus, como diz o apóstolo Paulo, cuja riqueza é profunda. E se você não é mais abençoado nas mais diversas esferas, não é porque o Deus dessa Bíblia é raso, não. É porque muitas vezes nós não sabemos pedir. Tiago fala isso, abre a sua Bíblia, em Tiago capítulo 4, verso de número 3. Diz assim: quando pedem, não recebem, porque Deus não é profundo em riqueza. O texto não diz isso. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A letra ali ficou grande, agora até sem óculos eu estou enxergando. Maravilha. Muitas vezes nós não somos abençoados como poderíamos ou deveríamos, não é porque falta riqueza no nosso Deus, é porque falta sensibilidade no nosso coração, de clamar a esse Deus, de buscar a esse Deus, como realmente deve ser buscado. Paulo dá o seguinte enfoque, e somos lembrados aqui sobre a riquíssima herança que os homens recebem em Cristo. Romanos capítulo 8, verso de número 17, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos herdeiros, herdeiros daquele que é rico em profundidade, mas muitas vezes não nos mostramos como herdeiros ou numa conduta de quem deve participar dos mesmos sofrimentos de Cristo, porque o herdeiro é chamado para isso também. Deus, Ele derrama sobre nós as riquezas da pessoa de Cristo. Somos transformados à imagem do nosso Senhor. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador são tomados de absoluta certeza de que não há maior tesouro do que ser e saber e ser conquistado de estar eternamente na presença do nosso Deus. Não há riqueza maior do que saber que ao cerrarmos os nossos olhos aqui, um dia aquele que creu em Jesus como Senhor e Salvador habitará com o Pai na eternidade. Que riqueza é saber disso? Quão profundo é ter essa segurança? Qualquer coisa comparada a isso é sem valor, é papel de bala. Riqueza transmitida espiritualmente ao homem não se pode pegar. Não se trata de coisas. Riqueza essa que não se trata de posses. Riqueza que desfrutamos vivendo para o nosso Deus enquanto vivemos nesse mundo. Riqueza que experimentamos e experimentaremos, digo ainda mais, quando habitarmos na eternidade com o nosso Deus. E às vezes a nossa compreensão de riqueza está equivocada. Mas aquele que serve ao Senhor, aquele que entende a profundidade da riqueza do Senhor, ele se encanta. Por isso Paulo fala, quão profunda é a riqueza do meu Deus. Efésios, capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo fala o seguinte: embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo fala mais na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu não posso falar isso, eu não tenho esse poder, mas o Deus ao qual nós servimos, Ele é profundamente rico. Se você crê, diga amém. Ele é. Nosso Deus é rico de graça. Enviou seu Filho para nos salvar. Nosso Deus é rico em misericórdia. Quantos aqui acordaram essa manhã? O que a palavra de Deus diz? Que as misericórdias do Senhor a cada manhã. Você acordou ontem, misericórdia se renovou sobre a sua vida. Quando você acordou no ano passado, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Querendo Deus, você acordará amanhã. E o que vai acontecer? A misericórdia do Senhor se renovará sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é profundamente rico. Rico em graça, rico em misericórdia, misericórdia infindável que se renovam a cada amanhecer, riqueza de amor, pois através do seu amor foi capaz de entregar o seu próprio Filho para nos salvar, é riquíssimo em bênçãos espirituais, o Deus ao qual servimos é de uma generosidade abundantemente rica, que promove e se entrega sem medida àqueles que o pertencem. Este é o Deus ao qual nós servimos. O apóstolo Paulo diz, ó profundidade da riqueza. Amém, irmãos? Segundo, o texto diz
que o Deus ao qual servimos também é profundo em sabedoria. Diga assim, sabedoria. E aproveite e abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Depois que você achar o capítulo 1, eu vou dizer o verso, para você não ficar tentado a ler aqui na frente. Primeira Coríntios 1, se você não abrir, você é obrigado a cantar aquela música da Bíblia, hein? Brincadeira. Diz assim, a partir do verso de número 18. 1 Coríntios 1, 18. Pois, lembrando que o nosso Deus é rico em sabedoria, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, qual de fato é escândalo para os judeus e loucuras para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, isso se aplica em nós também. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, desprezadas, e as que nada são, para reduzir as que são a nada, mas que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Quando nós olhamos para o Deus ao qual servimos, Ele olha para a sabedoria do mundo, e aqui digo eu, não a palavra, Ele ri. Porque quando nos defrontamos com a sabedoria de Deus, ela é profunda. Ele pega as coisas desprezadas pelo mundo e torna em algo grandioso, porque Ele é profundo em sabedoria. Ele pega Cristo Jesus, alguém que certamente naquela época era insignificante, um filho de carpinteiro, alguém sem notoriedade, não vem de nobreza, não é alguém lindo aos padrões humanos, e pega este homem e transforma em Salvador do mundo. Porque Deus tinha um plano profundo através do nosso Senhor. Jesus vem e cumpre a promessa. Na nossa limitação, em algum momento, isso acontece, nós podemos nos atrever e a questionar a Deus. Esse plano está correto? Deus, está acontecendo isso na minha vida? Senhor, olha para a história da minha vida desde a infância. Olha tudo que eu vivi. Olha os traumas que eu sofri. Olha as perdas que eu tive. Senhor, será que está certo isso que eu vivi? Está correto isso que eu passei?
Eu não estou dizendo que o que você tenha passado não tenha sido algo doloroso, nem afirmando que aquilo ainda não traz um aperto no coração e um sentimento de tristeza. Quem sou eu para falar isso? Mas o que eu tenho para falar para você é o seguinte: Deus não se engana. O Deus ao qual eu sirvo, o Deus dessa escritura, o Deus que você serve, Ele é rico em sabedoria. Ele sabe o que faz. Nós não sabemos. Nós podemos ser abusados, até de questionar o que Ele faz, mas que Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe, porque Ele é profundo em sabedoria. A nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, muitas vezes, é turva. Ela não consegue entender como as coisas são. A visão do Senhor vai além. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu consigo ver somente ao final dessa nave, mas o Senhor sabe o que acontecerá no nosso futuro. Ele sabe o propósito que Ele tem para a minha vida, o propósito que Ele tem para a sua vida, porque o seu saber é profundo. E Ele é tão profundo em sabedoria, e nós podemos, com toda certeza, recorrer a Ele. Porque assim como não falta riqueza para o nosso Deus, também não falta sabedoria. Quantos aqui se consideram muito sábios? Levanta a mão. Ninguém. Alguém? Ninguém? Mas você sabe que o alforje de sabedoria do nosso Deus é infinito? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, verso de número 5. Diz assim: e se algum de vocês tem falta de quê? Sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Eu posso falar isso? Vem até mim, que eu lhe darei sabedoria? Não posso. Pastor Celso não pode. Mas o Deus ao qual nós servimos, Ele pode. Porque Ele é profundo em sabedoria. É tão bom, amados irmãos, saber que servimos a um Deus assim, profundo em riqueza, profundo em sabedoria, um Deus que sabe todas as coisas, o Deus cujo propósito é sempre o melhor, ainda que não entendamos, um Deus que, apesar da nossa visão limitada, nós podemos e devemos confiar, porque Ele não nos decepciona, porque os planos do nosso Senhor não são frustrados, cuja sabedoria é abundante e infinita, porque o nosso Deus, qualquer um de nós, pode pedir a qualquer momento, que Ele nos dá, porém devemos pedir com fé. E por último, vamos ver se os irmãos adivinham qual é o terceiro. Primeiro, a profundidade do nosso Deus na riqueza. Segundo, na sabedoria. E terceiro, Os irmãos são bons, hein? Glória a Deus. O nosso Deus, que é profundo em sabedoria, também é profundo em conhecimento. Todas as suas ações, todas as suas decisões são fundamentadas no seu profundo saber. O mundo em que nós vivemos é um mundo corrompido, corrompido através dos vícios, corrompido com a regularidade nas desobediências do povo de maneira geral. É um Deus que, se nós olharmos sem o seu amor para a sociedade, para esse mundo, seria impossível que nós mesmos conseguíssemos nos redimirmos. Se porventura Deus
não soubesse como fazê-lo, nós jamais saberíamos como experimentar a vida eterna. Entretanto, o Deus ao qual nós servimos, Ele detém a sabedoria necessária para aplicar o seu conhecimento, que também é profundo. Salmo 139, verso de número 4. Abra sua Bíblia, por favor. 139, 4. Diz assim: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces, porque o Senhor é profundo em conhecimento. Atos capítulo 1, verso de número 24, diz assim: orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra a qual destes dois tem escolhido. O salmista sabia do profundo conhecimento do Senhor. A igreja primitiva sabia do profundo conhecimento do Senhor. Você se lembra todos os dias do profundo conhecimento do Senhor? Tudo isto é inescrutável, é incompreensível, é inatingível na mente humana. Não adianta, que nós jamais conseguiremos chegar nesse profundo conhecimento. Nós nos perdemos muitas vezes na profundidade do nosso Deus, em virtude da limitação da nossa mente. Mas isso não significa que Deus não conhece todas as coisas, que Deus não sabe todas as coisas. O próprio profeta Isaías, capítulo 51, verso 8 e 9, diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, isso é Deus afirmando, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Porque Deus conhece todas as coisas. Muitas vezes nós não entendemos determinado caminho. Muitas vezes nosso pensamento não alcança a compreensão que gostaríamos de ter. Por quê? Porque só quem tem profundo conhecimento é o Deus ao qual nós servimos. E aqui constatamos algumas coisas que ficam claras para nós. Tem determinadas coisas que eu vou compreender. Tem determinadas coisas que o meu conhecimento conseguirá captar. Mas tem talvez tantas outras coisas que fugirão à sua compreensão. Porque está acima de você. Porque só Deus conhece. Excede a sua capacidade. Excede o seu entendimento. Mas ainda assim é bênção de Deus. Porque Ele conhece todas as coisas. O próprio verso de número 34 de Romanos, capítulo 11, diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não há ninguém como nosso Deus. E diante dessa verdade absoluta, de que o nosso Deus é profundamente rico, profundamente sábio e profundamente conhecedor de todas as coisas, e eu sou um miserável pecador, alcançado pela graça e misericórdia do nosso Deus, o que cabe a mim? O que cabe a você diante dessa verdade? O texto nos diz: a Ele, pois, a glória eternamente. É isso que me cabe. É isso que lhe cabe. Quando constatamos o Deus ao qual nós temos a ousadia de buscar a presença, quando constatamos essa verdade, nos cabe somente buscar esse Deus. Que através da nossa vida a Ele seja glória eternamente.
Se recebemos prosperidade em nossos negócios, que seja até o ponto de a Ele, pois a glória eternamente. É salutar, desejar mais dons e bênçãos do Senhor, desde que a Ele seja a glória eternamente. Se nós, nos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, na nossa família, no âmbito geral, nos mais diversos relacionamentos, que todos eles tenham como premissa a Ele seja a glória para sempre. Como cristão, você existe a partir de Deus e por Ele. O nosso objetivo é viver para esse Deus. Não podemos deixar que de nada o nosso coração, que ele ao bater, que o nosso coração ao bater, que ele não bata tão poderoso, que ele não deixe de bater com tanta vontade, senão para o nosso Deus. Porque o texto diz no verso 36, a ele seja a glória para sempre. Filipenses capítulo 2, verso 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a nossa finalidade, quando reconhecemos esse Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando reconhece a profundidade de Deus, ele afirma, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Tem uma afirmação, já do nosso querido, porém falecido, Russell Shedd, que diz o seguinte, abre aspas, a glória de Deus é a razão que explica a existência do universo, do homem e de todas as coisas que existem, sejam inteligentes ou não. A glória de Deus se manifesta na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, no sacrifício suficiente para salvar a todos que creem. A glória de Deus se mostra na transformação de pecadores na semelhança a Cristo. A glória de Deus é propósito de tudo que acontecerá no futuro. A escatologia propõe o eterno louvor de todas as criaturas. O Deus ao qual nós servimos, amada igreja, nessa manhã, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós acabamos de cantar aqui, exaltamos o Cordeiro, porque Ele é profundo em riqueza, em sabedoria e conhecimento. Deus ao qual servimos, Ele merece, Ele é digno. Servimos a um Deus profundo, que tem o que nós não temos, que sabe o que nós não sabemos. O Deus ao qual servimos, que faz o que nós não podemos e que nos ama como nós não o amamos. Meu desafio para a igreja nessa manhã é que possamos viver para a glória desse Deus. Amém? Glória a Deus. Quero passar a palavra ao pastor. Amém. Profundidade de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar o louvor que é baseado nesse texto. Esse texto é uma canção. E nós vamos cantar louvor que fala dessa verdade
e depois vamos orar finalizando o culto desta manhã. Mais uma vez, obrigado, pastor Carlos, pela gentileza de atender o nosso convite, e que o Senhor continue abençoando ali seu ministério, irmã Tássila, à frente da primeira igreja batista em Volta Redonda. Quero encorajar os irmãos, depois do culto, puderem abraçar não somente a Joyce, né, mas também pastor Carlos e irmã Tássila, porque é tão bom quando a gente é abraçado, tão bom quando a gente percebe que as pessoas sentem saudade de nós. Então você pode fazer isso depois do culto. Vamos cantar o louvor? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Só igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Ó profundidade, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Ninguém conhece a mente dele, quem conhece a mente desse Deus? Não há outro, não, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Levante suas mãos, diga: a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Aleluia. Lembrando que hoje à noite será o encerramento do mês da juventude e dos adolescentes que fizeram uma vigília de oração
E louvado seja Deus, porque os nossos jovens estão buscando a presença do Senhor. Então hoje eu quero convidar a igreja, conclamar a igreja, a estar aqui apoiando, né? Os nossos jovens, apoiando com a presença, que vão encerrar hoje o culto. O coro jovem vai cantar também, o pastor Reuel vai pregar, e a gente pode expressar apoio com a presença aqui. Louvo a Deus porque ver esses meninos e meninas aqui orando, buscando a presença de Deus, é algo muito precioso, muito rico, não é verdade? Então nós vamos encerrar o culto impetrando a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, vão em paz, um bom almoço para todos.